Vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, prestou homenagens ao Papa Francisco. Vance esteve com o pontífice em seu último dia de vida, antes das celebrações de Páscoa. Quem conta mais pra gente é o Eliseu Caetano, que está com a gente nessa edição. Conta mais pra gente, Eliseu. Oi, Paula, muito bom dia para você, para o Nonato e para todo mundo que acompanha a programação da Jovem Pan. A gente fala ao vivo, direto aqui dos Estados Unidos, neste momento na costa leste americana, 6 horas da manhã, com 29 minutos. Temperatura de momento aqui no sul da Flórida, na casa dos 23 graus Celsius. Como vocês podem ver, ainda está escuro lá fora, vai amanhecer daqui a 1 hora mais ou menos aqui na costa leste americana, mas a nossa equipe de reportagem está acompanhando de perto toda a repercussão da morte do Papa Francisco aos 88 anos. Quem ainda há pouco se pronunciou a respeito foi o atual vice-presidente do país, Paula. Como você disse, o JD Vance, ele expressou profunda tristeza pela morte do Papa Francisco, que ocorreu na madrugada de 21 de abril de 2025. Aliás, JD Vance se encontrou com um pontífice na véspera de sua morte e compartilhou isso em suas redes sociais. Portanto, JD Vance, atual vice-presidente dos Estados Unidos, foi a última autoridade a se encontrar pessoalmente com o Papa Francisco em uma agenda oficial, e ele escreveu o seguinte em suas redes sociais, abre aspas: acabo de saber do falecimento do Papa Francisco. Meu coração está com os milhares de cristãos em todo o mundo que o amavam, fecha aspas. E ainda acrescentou, viu? Abre aspas. Fiquei feliz em vê-lo ontem, embora ele estivesse, obviamente, muito doente, mas sempre me lembrarei dele pela homilia que proferiu nos primeiros dias da pandemia de Covid-19. Foi realmente muito bonita, fecha aspas. Durante o encontro no Vaticano, Vance disse o seguinte ao Papa, abre aspas: é um prazer vê-lo em melhor estado de saúde. Obrigado por me receber. Rezo por você todos os dias, que Deus o abençoe, fecha aspas. E, infelizmente, o Papa Francisco nos deixou na mesma noite, no mesmo dia em que recebeu JD Vance. Apesar das divergências anteriores, especialmente com relação à política migratória dos Estados Unidos, o encontro entre JD Vance e Papa Francisco foi marcado por respeito mútuo e cordialidade, de acordo com as informações da imprensa lá no Vaticano, na Itália, e também de acordo com as informações das pessoas que estavam acompanhando essa viagem da autoridade americana. A morte do Papa Francisco gerou comoção global e líderes de diversos países expressaram pesar pela morte dele. Como eu disse, o vice-presidente JD Vance já falou, mas a Casa Branca também se pronunciou ainda há pouco, viu? E publicou uma homenagem visual discreta, compartilhando 2 fotografias do Papa Francisco. Uma ao lado uma ao lado do atual presidente Donald Trump e outra com o vice-presidente JD Vance. A legenda dizia simplesmente, abre aspas, descanse em paz, fecha aspas. O presidente Joe Biden, embora não tenha emitido uma declaração pública imediata, ele, como a gente sabe, é católico, praticante, teve uma relação bem próxima com o Papa Francisco durante os 4 anos que governou os Estados Unidos. Também está aí para falar nas próximas horas sobre, viu? Vale lembrar que em janeiro deste ano, ele concedeu ao pontífice a Medalha Presidencial da Liberdade, que é a maior honraria civil dos Estados Unidos, reconhecendo, portanto, o Papa Francisco pelos serviços prestados aos pobres e também aos vulneráveis. Na ocasião, Joe Biden descreveu Francisco como o Papa do povo, uma luz de fé, esperança e amor que brilha intensamente em todo o mundo. E, Paula, outras autoridades americanas também são aguardadas para falar nas próximas horas, viu? Há uma grande expectativa com relação a isso, porque até o momento outras autoridades americanas não emitiram aí declarações públicas sobre o falecimento do Papa Francisco. Vale lembrar que ainda está muito cedo aqui, como eu disse, né? Como vocês podem ver, para quem nos acompanha em vídeo, está escuro lá fora ainda, aqui na costa leste americana, aqui onde fica, né, a capital americana, Washington, D.C. No entanto, espera-se que esses líderes políticos e também religiosos expressem as suas condolências
dada a influência significativa do pontífice em questões aí globais em relação aos Estados Unidos. E a gente vai seguir daqui, acompanhando toda a repercussão da morte de Papa Francisco aos 88 anos, toda a repercussão aqui nos Estados Unidos, entre os políticos, as autoridades, líderes religiosos e, claro, também das celebridades americanas que eram muito, muito próximas do Papa do Povo, como Joe Biden chamou o Papa Francisco em janeiro desse ano. Eu volto com vocês no estúdio do Jornal da Manhã. Obrigado, Eliseu. E a gente segue também girando aqui a nossa reportagem. Vamos até a Europa, porque Luca Bassani também tem outras informações, que vários outros líderes também já se manifestaram a respeito da morte do Papa Francisco, né, Luca? É isso mesmo, Nonato. A gente vê que dentro da Europa, também um continente historicamente associado ao catolicismo, muitas das lideranças que tiveram a oportunidade de conhecer o Papa Francisco durante este período de papado, nesses últimos 12 anos, também postaram as homenagens. O presidente francês Emmanuel Macron postou uma foto nas suas redes sociais dizendo que de Buenos Aires a Roma, Papa Francisco foi uma figura unificadora da igreja e que fez com que os valores da igreja chegassem ao maior número de pessoas. Ele também disse que manda uma solidária mensagem a todos os católicos que passam por esse período de luta durante esta segunda-feira. Da mesma maneira, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, que era uma amiga pessoal, inclusive, do Papa Francisco, também postou nas suas redes sociais os seus sentimentos de condolências a todos os católicos do mundo e também lamentando a perda de Francisco, que, como sabemos, tinha uma visão talvez de mundo diferente daquela nutrida pela primeira-ministra italiana, mas algo que não impediu uma boa relação entre os dois. Historicamente, também os primeiros ministros da Itália sempre são próximos ao bispo de Roma, ao Papa, por conta de várias questões culturais muito próximas aos italianos. A gente vê que durante estes próximos dias, enquanto os novendiales, os 9 dias de luto são organizados e começam de fato a acontecer, muitas dessas lideranças que tinham alguma amizade próxima ao Papa ou que são católicas pessoalmente, irão a Roma também fazer esse momento de homenagem. Muitos deles, inclusive, são esperados a chegar na capital italiana durante os próximos dias e também participar de várias missas que acontecerão não só na Basílica de São Pedro, mas as outras 3 basílicas importantes que nós temos em Roma, a Basílica de Santa Maria Maggiore, a Basílica de São Latarão e também a Basílica de São Paulo, fora dos muros, uma igreja também belíssima, onde está enterrado o apóstolo Paulo. Todos eles também vão utilizar esse momento para mostrar algumas proximidades com a Igreja Católica. Vale a gente dizer, e a gente trouxe isso durante as últimas entradas, falando sobre a presença dos católicos em todo o mundo, 1,3 bilhão em todo o mundo, e a importância da fé católica ou cristã por todos os países. Inclusive, também, agora há pouco, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, se manifestou, postando também uma foto conjuntamente com o Papa Francisco nas suas redes sociais, dizendo que passa por um período de tristeza pela perda do pontífice, mas que seu legado permanecerá além da sua vida. E com certeza foi uma figura essencial durante esse período para lidar com a União Europeia e também com a fé católica, algo central neste continente. A gente acredita que durante as próximas horas, por se tratar ainda de um horário muito cedo no continente americano, seja América do Norte, América do Sul, muitos líderes latino-americanos irão se manifestar, dada a importância que tem para suas populações a fé católica, seja na Argentina, terra natal do Papa Francisco, seja no Brasil. O presidente Lula também era uma figura muito próxima que visitou o Papa Francisco em múltiplas ocasiões, provavelmente se manifestará já nos próximos minutos e nós ficaremos aqui de olho em todas essas repercussões internacionais deste dia histórico. Luca Bassani volta com a gente ainda nessa edição especial do Jornal da Manhã, trazendo todas as repercussões internacionais.